também se não for agora, daqui a pouco tu acha teu exercício, me pede na segunda aula, também não dá nada. Ó, essa matériazinha, matéria legal e é relativamente tranquila essa matéria. Sempre bom saber, né? Mesmo as partes mais básicas da física, se o cara quiser ferrar, dá pra ferrar. Toda a matéria, né? Se o cara quiser ser chato e enganar as pessoas, dá pra tentar. Agora, as bases do movimento circular uniforme são tranquilas. Primeiro, a trajetória do cara é circular, como o próprio nome revela. Nós sabemos que ao representar o vetor velocidade, ele é sempre radial, né? É assim a velocidade, né? Diz que não, por favor. Não, muito obrigado, sabia que vocês estavam ligados. É isso aí, nada a ver com a vida, né? Só queria ver se estavas acordado ou se estavas dormindo ainda, meu querido. Como é o nome da velocidade? Tangencial. Então eu teria que pegar a reta tangente à circunferência daquele ponto e desenhar um vetor velocidade nessa reta. Aí sim, a velocidade é tangencial. Por isso que ela é chamada de tangencial ou linear. Velocidade tangencial ou linear. Quem que é radial? A aceleração. A aceleração, chamada de centrípeta por apontar para o centro, ela é radial porque ela fica na direção do raio. Radial significa isso no português, né? Está relacionado ao raio de alguma coisa. Beleza? Mostrei para vocês que para calcular a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R, uma dedução bem bonitinha, e que pouca gente fica habilitada a fazer até o vestibular, pode desoptar, né, por ficar acima da média. Falei para vocês o que era o período, certo? E a frequência. O que é período então? Obrigado, tesão é a letra que a gente vai usar para ele. E frequência? O número de voltas em uma unidade de tempo, efetuadas em uma unidade de tempo. Show de bola, é um Fzinho. Tem professor que passa para a galera, né? Período é o tempo sobre o número de voltas. Frequência é o número de voltas sobre o tempo. Eu não gosto. Eu gosto que tu saiba o que significa e faça uma regra de 3 quando for preciso. Exemplifiquei a regrinha de 3, certo? Bem tranquilo. O vestibular vai te dizer que o período é o inverso da frequência ou que a frequência é o inverso do período. No movimento circular uniforme, podemos afirmar que o produto do período pela frequência é sempre igual à unidade. Verdadeiro ou falso? Em todo movimento circular uniforme, o produto do período pela frequência é igual à unidade. Verdadeiro ou falso? Primeira palavra, né? Em todo movimento circular fica perigoso, né? Mas vamos ver. Está dividindo o período, passa tesão vezes F, vai dar 1. É verdade. Ah, óbvio, né? Um é o inverso do outro. Multiplicar um número pelo seu inverso dá sempre 1, é óbvio. Certo? Essa é a definição de número inverso, né? É o número que multiplicado pelo outro gera o elemento neutro da multiplicação, 1. Então, nesse caso, apesar do sempre, foi verdadeira a afirmação que eu fiz. Legal. Eu te mostrei, então, qual é a fórmula da velocidade tangencial. Dá uma olhada. Velocidade, devido ao nosso mestre Galileu, é deslocamento sobre o tempo. É uma grandeza vetorial. Mas, quando eu conheço a trajetória, se preocupar com o vetor não é necessário. O vetor é importante para dizer quando é que o cara está indo, né? Quando eu não sei para onde é que ele está indo. Qual é o tamanho de uma volta toda mesmo? Se eu conheço o raio dessa curva que é R, 2πr. A circunferência é 2πr. Então eu vou pegar o tamanho de uma volta toda e vou dividir pelo tempo que demora para dar uma volta. Como é que é o nome desse tempo mesmo? Muito bem, é o período. Por isso que no vestibular vem essa formuleta aqui, ó. Eu vou te confessar, cara, se eu sou autor de vestibular, eu me recuso a botar essa fórmula lá. Porque se o aluno já tem a fórmula da distância por tempo, ele tem a obrigação de saber que uma volta é 2πr, né? E que o tempo de uma volta é o período. Mas tu vê, o vestibular geralmente fornece essa equaçãozinha pra galera. Já que dividir por um número é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso, eu tenho o direito de optar por, em vez de dividir pelo período, multiplicar pela frequência. O vestibular não vai te fornecer as duas fórmulas, ou uma ou outra. Mas é legal que tu tenha consciência de que tu pode optar por uma ou por outra. Optar pela fórmula correta no momento adequado pode te economizar alguns minutos de conta. Porque imagina, eu vou lá e te dou um período do mal, 0,1
uma frequência boa, né? Eu dou uma frequência lá de 3 Hz. Se tu vai calcular o período, vai dar 0,33333. E aí na hora de usar a fórmula de cima, tu vai ter que dividir por 0,3333, uma dízima periódica. Se tu não mancha de fração, né? Tu te arromba todo. Então por isso que é bacana tu ter a habilidade de ora ir numa fórmula, 2πrf, ora ir na outra, 2πr sobre tesão. Cheguei a mostrar isso na aula passada? Então a partir daqui já é novo, coisa linda. Porém, meus amigos, medir a velocidade de um corpo que faz uma curva como se ele estivesse andando em linha reta, né, em metros por segundo, nem sempre é a melhor alternativa. Tem uma outra forma de a gente fazer isso, dá uma observada nisso, olha só. Imaginem vocês que eu estou acompanhando um sujeito que se desloca numa circunferência e eu percebo o seguinte, ó, em um determinado momento o corpo está fazendo um ângulo de 45 graus com a horizontal e isso ocorreu 7 segundos após o início do movimento do corpo. E depois eu percebo que o corpo já está numa posição na circunferência de 135 graus. Isso quando já estamos no tempo de 10 segundos. Vocês concordam que é aceitável eu calcular quantos graus por segundo esse cara está girando? Não tem nada demais, né? Essa ideia é chamada velocidade angular. Vai ser a variação do ângulo pela variação do tempo. Só que esse W manco aqui é o ômega minúsculo. Quer dizer, o meu ômega, né? Espero que nenhum grego esteja olhando essa aula porque ele ia ficar ofendido. Se a minha letra já é feia, normal, imagina a letra grega. Isso aqui é o meu ômega. Se tu quiser fazer um Wzinho, tudo bem. Ele tem uma bolinha depois, tá vendo ali? Ômega. Vamos ver como é que calcula essa velocidade angular nesse caso? O que é a variação da posição angular? É a posição final menos a posição inicial. O que é a variação do tempo? É o tempo final menos tempo inicial. Então, posição angular final, 135 graus. Posição angular inicial, 45 graus. Tempo final, 10 segundos. Tempo inicial, 7 segundos. Então, nesse caso, esse primeiro exemplo de velocidade angular, 90 graus em 3 segundos, o que dá uma velocidade angular de 30 graus por segundo. Então, tu vê, a ideia de velocidade angular, ela não tem nada demais. Só que em vez de eu medir quantos metros o cara andou, eu meço quanto ângulo ele girou. Às vezes vai ser muito mais confortável trabalhar com velocidade angular do que com velocidade linear ou tangencial. Velocidade angular. Só tem um pequeno problema. Matemáticos e físicos não gostam de grau. Porque grau mostra que alguém chutou. E algum babaca um dia disse, uma volta tem 360 graus. E por isso que a gente diz hoje que meia volta é 180 e que um quarto de volta é 90. Um chute. Talvez alguém assistindo o vídeo mais informado poderia dizer, não é bem assim, não é bem um chute. É um chute, cara. Tu poderia pensar que de repente a gente se estimulou a fazer isso porque um dia tem quase 360, um ano tem quase 360 dias, né? Ou que o 360 é um número com vários divisores, é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 10, por 12, por 15, por 20, por 30. Ou seja, quando tu for fazer uma divisão, 360 por um número, é menor a chance da vírgula no número. Então é um número gostosinho de trabalhar o 360, mas é um chute. Tanto é um chute que o outro babaca falou, 360 é coisa de fraco, eu gosto de 400. E aí ele disse que uma volta tem 400 grados. Não sei se vocês já escutaram falar nessa unidade de medida de ângulo, grado. Então meia volta tem 200 graus. Um quarto de volta, 100 graus. E não muda porra nenhuma na nossa vida se tu for usar grado em vez de grau. Só como tu não está acostumado com grado, talvez tu fique desconfortável no começo. Mas não muda nada. O problema é que nós não podemos ficar dependentes de chutes aqui na física, na matemática. Nós queremos coisas exatas, coisas calculadas. Então eu quero te mostrar uma ideia muito legal da matemática chamada definição matemática de ângulo.
A definição matemática de ângulo é uma ideia muito importante, inclusive na matemática, para resolver várias questões. Um ângulo na matemática, ele é medido fazendo uma divisão entre o arco e o raio. Ângulo na matemática é assim que se calcula: arco dividido pelo raio. Vou te exemplificar. Imagina que eu tenho essa circunferência que tem um raio R e eu uso como arco o próprio raio. Vamos supor que eu pego essa linha aqui e boto ela curvilineamente aqui, ó. Então esse arco tem o tamanho do raio. E eu quero descobrir que ângulo é aquele ali, ó. Usando a definição de cima, ficaria R dividido por R, que dá 1 radiano. Radiano é um nome justo pra caramba, né? Já que o cara nasceu do raio. Radiano. Essa é a maneira verdadeira de medir ângulo. Sem chute. Não chutei nada. Só tive uma ideia. Dividir o arco pelo raio. Cuidado, hein? Este número 1 não tem unidade. Como não, senhor? Está ali radiano. Radiano é um nome, não é uma unidade. Vou te provar. Se eu estivesse medindo os tamanhos em metro, aqui daria R metros e aqui embaixo daria R metros. E metro dividido por metro dá 1. Provando que radiano não tem unidade, tem nome. Radiano não é uma unidade, é um nome. O ângulo medido em radianos é adimensional, ele não tem dimensão. Mas não, o objetivo aqui é descobrir uma volta em radiano. Qual é uma volta? Uma volta. Qual é o arco de uma volta? 2πr. É muito comum a galera falar 360 graus quando eu pergunto isso. Arco é o comprimento em cima de uma circunferência. Pode ser uma parte ou pode ser a circunferência completa. Para uma volta, o arco é 2πr. Dividido pelo r, corta r com r, por isso que uma volta são 2π radianos. Por isso. Por causa dessa coisa aqui, porque o matemático criou essa ideia maravilhosa. Eu só anotaria isso porque tem muita questão de matemática que tu resolve só sabendo isso. Agora que nós sabemos que nós vamos abandonar graus, só vamos usar em último caso, que nós vamos usar radianos para pensar em ângulos na matemática e na física, vamos voltar à ideia de velocidade angular. A definição de velocidade angular é aquela ali. É um ângulo dividido por um tempo. Então, observe. Se o cara dá uma volta completa, ele vai andar um ângulo que em radianos é 2π. E quanto tempo ele demora para dar essa volta mesmo? Começa com P, termina com ildo. Muito bem, período. É o que a gente tinha feito agora, né? Por isso que eu esperava que tu fosse conseguir. Eu tinha acabado de fazer esse raciocínio ali atrás, né? Então eu imaginava que eu tivesse ligado para supor que eu ia fazer o mesmo ali. Mas em vez de dividir pelo período, eu posso... E é assim que se participa, pô. Ó, as duas fórmulas clássicas. Quer dizer, ó, tem vestibular, cara, que manda essa e manda uma dessas duas. Certo? Se tu tiver essa em bom senso, tu te vira, né, cara? Nem precisa das outras duas que são acessórias. E ainda digo mais, né? Às vezes a gente fornece essa, mas é gostoso de usar essa. Às vezes a gente fornece essa, mas seria gostoso usar aquela. E seria legal ter essa habilidade de migrar para que é mais confortável. Agora que eu te mostrei a ideia de velocidade linear ou tangencial, que nasceu da definição de velocidade mesmo, e te mostrei a ideia de velocidade angular, daria para a gente achar uma relação entre elas. Relação entre velocidade angular e linear. Olha bem para as duas fórmulas, gente. O que uma tem que a outra não tem? Pode olhar para cá, tá bem confortável olhar para cá e para cá. Ó. O que uma tem que a outra não tem? O raio. Se eu pegar essa aqui e botar um R aqui do lado, fica igualzinho àquela, né? Ou seja, se eu pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio, ela vira velocidade linear. Cara, essa é uma das fórmulas mais importantes para resolver problemas de MCU. Problemas de acoplamento de engrenagens. Muito importante lembrar dessa relação.
definições de saber o que é período, o que é frequência, conhecer a aceleração centrípeta, saber, né, que o vetor de velocidade é tangencial, que a aceleração centrípeta é radial, conhecer as formas da velocidade linear e angular, saber a relação entre elas. Para finalizar e já fazer exercícios, a gente tem que ver a ideia de acoplamento de polias. Acoplamento de polias ou roldanas ou ainda engrenagens. Na verdade, isso é a teoria que eu vou te mostrar agora serve para, por exemplo, uma caixa de câmbio. Qualquer sistema de engrenagens que o homem cria, no final das contas, é acoplamento de polias e tem uma física bem básica por trás. Por isso que há milênios o homem já domina essa ideia. Há milênios o homem já faz engrenagens altamente complexas. Então, olha só. São dois tipos de acoplamento. Um é chamado por contato, que é a mesma coisa que por correia, vai dar o mesmo resultado, por correia. Seria o caso de a gente pegar duas engrenagens e encostar uma na outra. Eu não vou fazer os dentes das engrenagens, mas poderia ser dentada a engrenagem para uma não escapar da outra. Ou por correia, que é o caso da tua bicicleta, né? Corrente, esteira. A diferença básica entre essas duas maneiras de acoplar polias é que essa aqui gira num sentido, o outro gira no outro, e nesse caso aqui elas giram para o mesmo sentido. Mas pensem comigo, se os dentes estão entrelaçados na hora que as engrenagens estão passando uma pela outra, se uma estiver mais rápida que a outra, quebra os dentes. Concorda comigo? Então sempre que as engrenagens estão acopladas por contato, a velocidade tangencial delas tem que ser a mesma, senão os dentes quebram. E se não há dente, há deslizamento entre uma engrenagem e a outra, entre uma polia e a outra, o que nunca vai acontecer. Sempre vai haver um contato perfeito, sem deslizamento entre elas. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu pegar dois pontos dessa correia, X e Y, qual que vai estar mais veloz? A mesma velocidade. Se o Y estiver mais veloz do que o X, arrebenta a correia. Se o X estiver mais veloz que o Y, a correia embola. Para a correia continuar íntegra ali, funcionando, obrigatoriamente a velocidade do ponto X tem que ser igual à velocidade do ponto Y. E o que nós podemos falar do ponto Z e do ponto W? A mesma coisa, né? Eles têm que ter a mesma velocidade. Só que o ponto Z está em contato com a polia A e o ponto W está em contato com a polia B. Isso me permite concluir que, na verdade verdadeira, as extremidades das polias têm que ter a mesma velocidade. Então, no acoplamento de polias por contato por correia, a velocidade linear ou tangencial de uma tem que ser igual à velocidade linear ou tangencial da outra. E além desse tipo de acoplamento, um outro acoplamento clássico é o por eixo. Por eixo. Ou seja, eu vou pegar uma engrenagenzinha aqui, vou pegar uma outra engrenagenzinha, ou polia ou rodana lá, e vou passar um eixo entre elas. Consegue visualizar isso aí? Tranquilo? Vou chamar uma de polia A, a outra de polia B. Aqui está soldado, tá? Soldei. Vou fazer uma marquinha nas polias. Tu concorda que se eu pegar esse eixo e der uma volta completa nele, tanto uma polia quanto a outra vão dar uma volta completa? Ou seja, elas vão girar o mesmo ângulo no mesmo tempo. E a velocidade que mede o ângulo com o passar do tempo é a angular. Por isso que nos acoplamentos por eixo não vai ser VA igual a VB, vai ser ômega A igual a ômega B. Cara, e a teoria está feita. Agora é só pegar a caixa de câmbio do carro e analisar ela fisicamente. Para a gente não começar com uma coisa muito complexa, uma questão divertida de exemplo e bem realista é a da bicicleta. A questão da bicicleta é uma ótima brincadeira para esta bela manhã para aprender física. Vou fazer uma super bicicleta aqui, ó. Vou ler a pessoa. O que me importa na minha bicicleta é que tem aquele lugar, a coroa onde o pedal está conectado, e tem a catraca, que está conectada por eixo à roda traseira.
E a gente sabe que tem uma corrente, né, conectando essas duas. Então eu vou chamar de coroa, vou chamar de catraca e vou falar também sobre a roda da bicicleta. Vou fazer o chão aqui para passar na bicicleta. Então olha só. Eu te dou dados bem bobos, assim, bem realistas. O raio da coroa tem 20 centímetros. O raio da catraca, aquela partezinha menor lá, em contato com a roda traseira da bicicleta, tem 5 centímetros. E a roda, o raio da roda, tem 40 centímetros. Sabendo que o sujeito pedala, que o sujeito dá 4 pedaladas por segundo, determine a velocidade da bicicleta. Questão clássica essa, que já dá um índice de acerto baixíssimo no vestibular, é importante que tu saiba disso. Essa questão, apesar de ser básica, pouca gente acerta ela no vestibular. Então tá lá o exemplo. O cara dá 4 pedaladas por segundo, é um monstro. Dei o raio da coroa, a parte de pedal está engatado. Dei o raio da catraca, que está conectado por eixo à roda traseira, já deve ter uma bicicleta, né? E dei o raio da roda, 40 centímetros. Como proceder? Alguém pode me ajudar? O que eu sei? O que é isso aqui, 4 pedaladas por segundo? Tu concorda que isso é a frequência da coroa? 4 Hz? É, né? Frequência, número de voltas a cada segundo. Uma pedalada é o cara completar a volta no pedal. Então dizer que dá 4 pedaladas por segundo é falar, a frequência da coroa é 4 Hz. Mas eu preciso descobrir, não é como a coroa gira, é como a roda gira. Porque na verdade a velocidade da extremidade da roda vai ser a velocidade da bicicleta. Certo? Então eu vou migrar da coroa para a catraca. Já que coroa e catraca estão conectadas por correia, eu vou poder escrever que a velocidade da coroa é igual à velocidade da catraca. Certo? E como é que se calcula uma velocidade mesmo? 2πr sobre tesão ou 2πrf. Eu tenho um período? Eu tenho a frequência, então vai ser mais gostoso escrever que 2πrf da coroa é igual a 2πrf da catraca. E aí o 2π do um elimina o 2π do outro. Então tu vê, tem aluno que acaba decorando, tá, entendi. Acoplamento por contato ou por correia, R vezes F de uma é igual a R vezes F de outra. Eu acho que isso ocupa a memória RAM, cara, no teu cérebro, não te ajuda a ficar bom em física. Então eu preferi que tu só raciocinasse. Lembrasse que para a coroa não, para a corrente não arrebentar, as velocidades têm que ser iguais. Pega a formulazinha das velocidades iguala e cancela aquilo que é igual. Mas depois que tu tiver muito tarado, já muito exercício, tudo bem tu escrever R vezes F igual a R vezes F. Só que tem que estar consciente por quê, né? Qual é o raio da coroa? 20. A frequência? 4. Raio da catraca? 5. Aí eu vou descobrir a frequência com que a catraca gira. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Dá 4. 4 vezes 4? 16 Hz. 16 voltas por segundo. Acho que eu avacalhei, mas tudo bem, vamos ver. Se a velocidade é absurda, né, a gente sabe que é uma alienígena que está pedalando, não tem problema. Frequência da catraca eu descobri. Mas se a catraca dá 16 voltas por segundo, quantas voltas por segundo dá a roda? É, né? Porque elas estão acopladas por eixo, tem um eixo aqui, né, conectando a catraca e a roda. Se a velocidade angular é a mesma, é o mesmo que dizer que a frequência é a mesma? Me prova, professor. Ué, a velocidade angular o que é, pô? Não é 2π vezes f, que é igual a 2π vezes f, corta o 2π com 2π, a frequência de uma é igual à frequência da outra. Ou ainda o período de uma é igual ao período da outra. A gente estuda isso aqui, né? Mas é bacana o aluno já perceber que as frequências também são iguais, que os períodos também são iguais. Portanto, eu descobri a frequência da roda.
a frequência da roda é 16 voltas por segundo, já que é acoplamento por eixo. E agora que eu descobri a frequência da roda, é só eu descobrir a velocidade de um ponto extremo da roda. E para calcular a velocidade é 2πrf. Velocidade é 2 vezes o π, quanto é que é o raio da roda? 40 centímetros, agora eu vou passar para metro, 0,4, e a frequência é 16. Velocidade é igual, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 16 é 80 com 48 dá 128, com a vírgula 12,8 π metros por segundo. Quanto é isso vamos estimar mais ou menos só para ver se é realista essa minha velocidade ou se é um absurdo. Vamos usar o π como aproximadamente 3 vezes 2, 36 mais 2,4, 38,4 aproximadamente. 39, né? 39 metros por segundo. Eu ainda teria que multiplicar por 3,6 para passar para km por hora. É recorde mundial. O cara devia estar descendo a ladeira. Até dá, né? Sabe, né? Que tem recorde mundial aí quase 200 por hora de bicicleta descendo o morro. Então até dá, mas é um absurdo. Se esse cara, se tu vê um cara desse pedalando na rua, pode olhar pro cara que ele vai ter uma aparência diferente. Certo? Ele vai ter uma aparência diferente. Então é isso aí, 12,8 π metros por segundo. Legal essa questão, hein? Já fiz uma questão, embora seja básica, baixo acerto no vestibular. E dificilmente tu vai pegar alguma coisa muito além disso aí nos seus exercícios, pelo menos no começo. Depois a gente vai fazer umas listas mais satânicas para vocês. Legal! Movimento circular uniforme. Olha, meu querido, tu tá sem material para exercitar isso, né? Eu acho que na hora do recreio, eu vou passar uns exercícios bem rápido ali, enquanto tu dá uma lanchada. Eu vou passar uns 5 pelo menos ali, só para na volta tu chegar e fotografar e poder exercitar. Claro que também pode usar o Deus Google, né, e digitar lá no Google, MCU, exercícios. Vai vir tanto exercício que vai dar enjoo. Também podes fazer isso. Ou pegar as provas de vestibular que tu já baixou, obviamente, e procurar o que tem de MCU para a gente trabalhar. Muito bem. Ah, não custa fazer um último comentário, ó. Não custa fazer um último comentário? Vamos pegar a relação entre velocidade linear e angular e vamos substituir aqui para ver o que vai acontecer? A aceleração centrípeta é igual. Como é que se calcula a velocidade linear a partir da angular mesmo? Obrigado, nosso Wzinho vezes R. Isso está elevado ao quadrado e está dividido pelo raio, né? Então, outra maneira de calcular a aceleração centrípeta, ômega ao quadrado, R ao quadrado dividido por R. R ao quadrado dividido por R cancela um dos R's. Ômega ao quadrado vezes R. Então, tu vê, ó, também tem duas fórmulas clássicas para aceleração centrípeta. Muito raro tu precisar ou ter que usar essa, né? Mas vai que ele te pergunta. Ah, podemos calcular a aceleração centrípeta por ômega ao quadrado vezes R. Se tu nunca viu isso, né? Pode achar que ele está te engrupindo, e na verdade não, é verdade mesmo. Outra maneira de calcular a aceleração centrípeta. Muito bem. Peraí, deixa eu fazer mais um comentário que eu não resisto.